Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Em 1º de julho de 1894 nascia o Clube de Regatas Botafogo. 10 anos depois, o Botafogo Futebol Clube, então em 1942 a fusão gerando Botafogo de Futebol e Regatas, ou seja, hoje também é aniversário do Fogão, 130 anos, 1º de julho de 1894, 1º de julho de 2024. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre o aniversário do Fogão e falo também sobre Alain e Igor Jesus, que podem passar a treinar hoje, oficialmente, no Fogão. Almada chegando, como o craque argentino poderá ser utilizado pelo técnico Arthur Jorge e as dificuldades de um campeonato dificílimo. Falo sobre o Brasileirão. Pois é, galera, Alain e Igor Jesus, dois reforços importantíssimos que estavam no Oriente Médio, chegaram ao Rio de Janeiro e a partir de hoje já podem treinar normalmente pelo glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Fabi, quando os reforços vão poder estrear? A segunda janela será aberta no dia 10 de julho, falta pouco, e Alain e Igor Jesus poderão estrear no dia 17 de julho contra o Palmeiras pelo Brasileirão. Isso, no dia 17 de julho, quarta-feira, às 21h30, estádio Newton Santos, Botafogo e Palmeiras. Alain e Igor Jesus poderão estrear pelo Fogão contra a equipe que também enfrentaremos nas oitavas de final da Libertadores, aí nos dias 14 e 21 de agosto. Primeiro jogo no Newton Santos, segundo jogo no Allianz Parque. Muito bom, então, o Botafogo se reforçando. O Alain joga muita bola, gente. Um atleta que passou pela Udinese, pelo Napoli, foi formado no Vasco da Gama, jogou também no Everton, lá na Premier League, jogou muita bola, jogou agora mais recentemente nos Emirados Árabes, campeão da Copa América de 2019 pela seleção brasileira, um meio-campista de extrema qualidade. O Igor Jesus, mais jovem, um centroavante que faz gols, que tem o faro realmente das redes, pode contribuir muito, disputando vaga com o Tiquinho Soares. Características um pouco diferentes, mas isso pode até ser importante para o Tiquinho também jogar cada vez melhor. Agora ele vai ter concorrência, o Igor, como eu disse, muito mais jovem, pode precisar de um tempo maior para se adaptar, mas é importante ter opções no elenco. E o Almada, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, ultrapassando o Luiz Henrique, que também pertence ao Botafogo, pode chegar a qualquer momento, ficar um pouco aqui no Glorioso, depois deve ir para as Olimpíadas, então retornar para jogar pelo Fogão na Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E como a equipe do técnico Arthur Jorge poderá ser formada, galera? Ele terá muitas opções a partir de agora. Pensei em 4-4-2 em duas linhas, pensei no 4-1-4-1, pensei também no 4-3-3. É claro que todos os atletas que estão no Botafogo precisam ser respeitados, todo mundo brigando por vaga, mas estou falando sobre reforços acima da média, principalmente o Alain e o Almada, jogadores que podem chegar e escolher a camisa se jogarem aquilo que jogam. Não adianta também jogar com o nome. É necessário mostrar nos treinamentos e principalmente em campo, nos jogos, porque o futebol ainda tem uma espécie muito diferente, que é o leão de treino, o jogador que arrebenta durante a semana no dia a dia, mas como a gente dizia na gíria da bola e nesses times que passei, nas categorias de base, rodando pelo Brasil, nunca às quartas, ou então nunca aos domingos, aquele jogador que durante o treinamento faz golaço, dá caneta, faz bem a cobertura, recompõe sem bola, e no dia do jogo a gente não vê nada disso. Aí tem aquele jogador que é o leão de treino, famoso nunca às quartas ou nunca aos domingos. Espero que o Almada arrebente com a camisa do Fogão, o Alain também, Igor Jesus e todos que estão no elenco do Glorioso. Galera, pensando inicialmente num 4-4-2 em duas linhas de 4. John no gol, Damian Soares na lateral direita, e o Botafogo ainda procura um outro lateral direito também para que o elenco fique cada vez melhor. Um zagueiro, hoje nós temos o Walter ao lado do Bastos e na lateral esquerda o Marçal ou o Cuiabano. Outra linha de 4
Podemos ter Luiz Henrique, Marlon Freitas, Alan e o Almada vindo da esquerda para dentro, com Júnior Santos como segundo atacante e Tiquinho Soares ou Igor Jesus como centroavante. Hoje o Tiquinho está à frente por já estar aqui, não jogou bem contra o Vasco, mas jogou muito bem contra o Red Bull Bragantino, foi importantíssimo na vitória, dando 2 assistências belíssimas para 2 golaços do Eduardo, que pode vir a ser um jogador importante, mesmo não entrando sempre como titular. Então, um 4-4-2 em 2 linhas de 4 inicialmente. John no gol, Damian, Alter Bastos, Cuiabano ou Marçal, Luiz Henrique, Marlon Freitas, Alan e o Almada com Júnior Santos e o Tiquinho Soares. Podemos ter o Júnior Santos aberto pela direita com o Luiz Henrique no banco, problema nenhum. Campeonato Brasileiro, vou falar daqui a pouco, muito difícil. Libertadores, Copa do Brasil, e aí Marlon, Alan e Almada com Eduardo e Tiquinho fazendo dupla lá na frente. Aí você tem para entrar no segundo tempo Savarino, Luiz Henrique, Danilo Barbosa, Gregory, jogadores de muita qualidade, Romero. Olha o banco do Botafogo, se a equipe que for montada for essa que estou falando aqui agora. Podemos ter, então, 4-4-2 com Júnior Santos na direita ou como segundo atacante, com Luiz Henrique na direita ou no banco, com o Almada vindo do lado esquerdo para dentro e aí o lateral por aquele lado aproveitando bastante o corredor. Podemos ter também um 4-1-4-1. John no gol, Damian Soares na lateral direita, Alter e Bastos na zaga, ou o zagueiro que chegar para atuar ao lado do Bastos. O Alter vem jogando bem na lateral esquerda, Cuiabano ou Marçal. O Alan à frente da linha de defesa, então uma linha no meio. Luiz Henrique, Marlon Freitas, Almada trabalhando na linha por dentro, com o Savarino aberto e mais à frente o Tiquinho Soares, ou Igor Jesus, ou Júnior Santos. Ou então podemos deixar o Luiz Henrique de fora, Júnior Santos jogando como um extremo pelo lado direito, com o Marlon Freitas, Almada por dentro nessa linha, Savarino aberto e mais à frente o Tiquinho ou o Igor Jesus. 4-1-4-1. Não estou falando sobre titulares e reservas, estou falando sobre formações, principalmente com Alan, Almada e Igor Jesus. E o famoso 4-3-3, galera, que pode ser feito da seguinte forma no Botafogo. John, Damian, Alter, Bastos e Cuiabano ou Marçal, a trinca no meio campo, com o Alan ao lado do Marlon Freitas e o Almada como meia central, onde funciona muito bem, Júnior Santos, Tiquinho e Savarino, ou Júnior Santos, Igor Jesus e Savarino, ou Luiz Henrique, Tiquinho e Savarino, Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino, Luiz Henrique, Júnior Santos e Savarino. Eu falei Savarino várias vezes, mas pode ser outro. Pode colocar o Júnior Santos na esquerda, pode colocar o Romero na esquerda, não sei. O treinador tem muitas opções com os reforços que estão chegando e outros que vão chegar. Mas quarta-feira, ainda sem os reforços contratados, o Botafogo tem uma parada dificílima. O Cuiabá, lá em Cuiabá, às 19 horas, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá empatou no fim de semana com o Red Bull Bragantino. Lembram da dificuldade do Botafogo contra o Red Bull Bragantino? Por competência do adversário, já que o Botafogo fez um jogo bem razoável contra a equipe de Pedro Caixinha? Pois é, o Cuiabá empatou com o Red Bull Bragantino no sábado. E o Botafogo precisa vencer, quer continuar brigando em cima na tabela. O que o Botafogo precisa fazer? Ser organizado, vamos falar mais durante a semana sobre a parte tática e ter muita disposição. Não tem jogo fácil, galera. Eu vi ontem um jogo do Flamengo contra o Cruzeiro. O desempenho do Flamengo contra o Cruzeiro foi bem abaixo. Foi muito pior do que o Botafogo contra o Bragantino. Contra o Vasco não, o Botafogo jogou mal contra o Vasco da Gama. Mas contra o Bragantino, o Botafogo jogou bem melhor do que o Flamengo jogou ontem contra o Cruzeiro. E também jogou melhor do que o Flamengo jogou na derrota por 2-1 para o Juventude no meio de semana. Estou comparando porque é o líder do campeonato e o Botafogo é o vice-líder. Daqui a pouco falo sobre o Palmeiras que enfrenta hoje o Corinthians. E o jogo foi muito difícil para o Flamengo ontem. Fez 1-0 com o Pedro, o Cruzeiro começou a mandar na partida, o Matheus Pereira, que não estava num grande dia, mas é muito acima da média, craque da pelota, empatou, e o Cruzeiro era bem melhor no segundo tempo, quando fez uma falta muito boba esperando o fair play do Flamengo. Então falta perto da área, bola parada, mérito da equipe do Tite, cruzamento, Fabrício Bruno fez o gol. É muito difícil, o Cruzeiro ainda tentou se mandar, o Braulio da Silva Machado tentou dar um pênalti
ridículo, absurdo. Para o Flamengo, o VAR chamou, então ele não marcou a penalidade, só que ele acabou com a transição do Cruzeiro e um tempo de acréscimo que não volta. Essa é a grande realidade. Então ele deu 6 de acréscimo, o Cruzeiro não conseguiu empatar, 2-1 para o Flamengo, com muita dificuldade, mas ganhou o jogo, só que tinha perdido no meio de semana para o Juventude. Agora tem 27 pontos, o Botafogo tem 24 e seca hoje o Palmeiras, que enfrenta o Corinthians, que está na zona do rebaixamento. Falando em zona do rebaixamento, alguém sabe me dizer sobre como está o Fluminense, por favor? Com respeito à educação, coloquem aí nos comentários. É uma curiosidade aberta aqui neste vídeo. Como está um dos rivais do Botafogo do Rio de Janeiro na tabela do Campeonato Brasileiro? Está muito difícil para encontrar. Alguém pode me dizer? Pois bem, galera, então o Corinthians precisando vencer para sair da confusão, ou pelo menos ficar um pouco mais tranquilo, porque não vai sair definitivamente do perigo, e vai enfrentar o Palmeiras na casa do Palmeiras. Fabiano, então o Palmeiras é favorito, de fato. Só que vem de uma derrota duríssima. Perdeu para o Fortaleza por 3-0, tomando baile. O campeonato é muito difícil. Passamos o Bahia, porque o tricolor lá de Salvador perdeu por 3-1 para o São Paulo ontem no Morumbi. E poderia ter sido até mais. Então agora o Flamengo é líder, Botafogo vice-líder, e o Palmeiras pode perder pontos para o Corinthians, que vai ser muito bom para o Glorioso também. Campeonato complicadíssimo, muitas equipes desfalcadas, o nível técnico cai bastante, a gente acompanha a nossa equipe, o time que a gente torce, mas se observarmos outros times, ninguém joga muito, porque tá todo mundo reclamando da parte física. Se você acredita que o Botafogo está com problemas físicos, é só digitar na barra do Twitter, tal time, parte física ou preparo físico, vai ver torcedor reclamando da parte física daquela equipe, porque o calendário é terrível. E a parte técnica também fica prejudicada. Muitas equipes desfalcadas por questões físicas, por convocações, por suspensões. Mas o campeonato é equilibrado, porque todos os times estão se doando bastante, ou quase todos. Alguns estão muito acima da média de idade e estão tendo mais dificuldade até para correr. Mas tudo bem, voltemos ao que é o campeonato na parte de cima. Muita disputa. É uma dificuldade grande, o Botafogo tem que passar por cima de tudo isso e correr atrás das vitórias. Galera, como comecei o vídeo, 1º de julho de 1894, fundação do Clube de Regatas Botafogo, no dia 12 de agosto de 1904, fundação do Botafogo Futebol Clube. Em 8 de dezembro de 1942, a fusão. Então, temos até hoje o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Parabéns ao nosso fogão, que começou com o Remo e foi ser glorioso no campo e um dos maiores clubes de todos os tempos em toda a face da terra, um gigante do esporte mundial. O Botafogo é um gigante do esporte mundial, está de parabéns. Uma curiosidade, em 1894, Clube de Regatas Botafogo. Então os remadores do Botafogo namoravam as meninas do bairro vizinho. Sabe o bairro vizinho? Flamengo, exatamente. E jovens do bairro do Flamengo não gostaram da situação, ficaram incomodados com aquilo. E por isso, em 17 de novembro de 1895, fundaram o Clube de Regatas do Flamengo, inicialmente Grupo de Regatas do Flamengo. E olha o que acontece, eles fundaram a instituição no dia 17 de novembro de 1895. Por conta do feriado da Proclamação da República, passaram a data de fundação de 17 de novembro para 15 de novembro. Vejam só. Poderiam ter passado a vergonha do 6-0 em 1972 apenas pela goleada, mas não mudaram a data de fundação. Então está marcada na história uma das goleadas mais emblemáticas do futebol mundial, como no aniversário do Flamengo. 15 de novembro de 1972, Botafogo 6, Flamengo 0. E além de tudo isso, ontem, 17 anos do estádio Newton Santos. 30 de junho de 2007 foi inaugurado o estádio Newton Santos, à época em Engenhão, vitória do Glorioso de virada para cima do Fluminense, 2-1, 2 gols de Dodô, um de pênalti, um de cabeça. Eu estava lá no primeiro jogo,
E eu estava lá no último jogo agora, Botafogo 2, Bragantino 1, e já fiz tanta coisa maravilhosa nesse estádio Newton Santos, faz parte da minha história, certamente, da nossa história e da história do Botafogo. E agora, num novo momento, o Glorioso brigando pelos títulos também, certamente, levantará troféus na nossa casa. Beleza, galera? Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, deixando o like e ativando o sininho. Hoje às 15 horas e 30 minutos, redação do Bandeira ao vivo. Saudações alvinegras, estamos muito juntos. Aquele abraço, parabéns, Fogão! Valeu, fui!